Olá, prezado estudante. Nesta videoaula, irei tratar sobre os objetivos, a definição e alguns marcos históricos relacionados à segurança do trabalho. O objetivo da segurança do trabalho é evitar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Para isso, deve-se estudar o relacionamento entre o homem e o seu trabalho, equipamentos e ambientes, pois a forma como o trabalhador interage com cada um destes elementos está relacionada com a sua segurança ou não durante o desenvolvimento de suas atividades laborais. Ela abrange um conjunto de medidas técnicas, administrativas, médicas, educacionais e comportamentais. Por definição, a segurança do trabalho é um conjunto de ciências e tecnologias que tem por objetivo proteger o trabalhador em seu ambiente de trabalho, buscando minimizar ou evitar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. É considerado um conjunto de ciências, pois é uma atividade multidisciplinar e está relacionada com a saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho. O objetivo da ciência na segurança do trabalho é buscar melhorias para promover um ambiente laboral cada vez mais seguro. Essa busca por melhorias proporciona o desenvolvimento de tecnologias que visam garantir a segurança dos trabalhadores, da estrutura física das empresas e do meio ambiente. O trabalho é tão antigo quanto o homem, apesar de que nos primórdios o homem trabalhava apenas para sobreviver. Então questiono: qual a origem da segurança do trabalho? Podemos dizer que a segurança do trabalho teve origem na pré-história. Neste período, o homem colhia e caçava para sobreviver. Esse era o seu trabalho. À medida que os recursos terminavam, migrava para outra região, era nômade. Podemos dizer que a segurança do trabalho existia de maneira intuitiva, por observação, necessidade, pois apesar de não existir nenhuma norma de segurança, ele sabia que poderia de caçador se tornar a caça. Além disso, para ter sucesso na coleta de frutas e na caça dos animais, o homem primitivo adaptava as ferramentas de modo a facilitar o seu trabalho. Avançamos no tempo e chegamos à era da produção artesanal. Neste período, o trabalho deixou de ser apenas para sobreviver. O homem percebeu que poderia trocar o seu trabalho ou sua produção por coisas que não possuía ou precisava. Em geral, os artesãos trabalhavam em oficinas em suas próprias casas, usando ferramentas e energia humana, animal ou hidráulica para produzir seus produtos. Os artesãos conheciam todas as etapas de fabricação de uma mercadoria, compravam a matéria-prima, confeccionavam e vendiam o produto. Ainda em termos legais e escritos, não existia nenhuma norma de segurança, porém o artesão sabia que um acidente poderia reduzir sua produção e comprometer a sua sobrevivência. A Revolução Industrial, que ocorreu entre 1760 e 1840, teve início na Inglaterra e trouxe a produção mecanizada. Neste período, passamos de manufatura para maquinofatura, ou seja, o trabalho realizado com auxílio de máquinas. As máquinas foram inventadas com o propósito de poupar o tempo do trabalho humano. Uma delas era a máquina a vapor. Graças a essas máquinas, a produção de mercadorias ficou maior e os lucros também cresceram. Vários empresários, então, começaram a investir nas indústrias. A Revolução Industrial trouxe riqueza para os burgueses, porém, os trabalhadores viviam na miséria. Muitas mulheres e crianças faziam o trabalho pesado e ganhavam pouco. A jornada de trabalho variava de 14 a 16 horas diárias. Como as pessoas foram expostas ao trabalho com máquinas perigosas, sem treinamento, ausência de equipamentos de proteção individual, longas jornadas de trabalho e cobrança exagerada pela produção, muitos acidentes de trabalho graves e fatais aconteceram. As consequências da mudança no sistema produtivo de um ambiente totalmente artesanal para um repleto de máquinas imensas e volumosas, sem qualquer adaptação, foram tão marcantes e precárias do ponto de vista da segurança do trabalho que os trabalhadores se uniram para realizar as primeiras reivindicações por melhores condições de trabalho. O chamado ludismo foi uma das primeiras formas de luta dos trabalhadores. O movimento ludita era formado por grupos de trabalhadores que invadiam as fábricas e quebravam as máquinas. Além do ludismo, surgiram outras organizações operárias, além dos sindicatos e das greves. Em resposta aos movimentos, durante o auge da primeira Revolução Industrial, quando muitos trabalhadores morriam ou sofriam enfermidades por conta das condições de trabalho da época, a Inglaterra publicou a primeira Lei de Proteção dos Trabalhadores, em 1802. A Lei da Saúde e Moral dos Aprendizes, como era chamada a primeira lei, limitava a jornada máxima de trabalho a 12 horas
e instituía a obrigatoriedade de ventilação ambiental. Destaque também para a publicação do Regulamento dos Estabelecimentos Insalubres e Perigosos, em 1855, em Portugal. Neste período, já se sabia que um ambiente insalubre poderia causar danos à saúde do trabalhador. Hoje, no Brasil, nós temos uma NR que trata exclusivamente da insalubridade, a NR 15, e uma NR que trata da periculosidade, NR 16. Outro marco importante para promover a justiça social foi a fundação, em 1919, da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que é uma agência das Nações Unidas que tem estrutura tripartite, na qual fazem parte representantes de governos, de organizações de empregadores e de trabalhadores. A missão da Organização Internacional do Trabalho é promover oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. No Brasil, a Revolução Industrial aconteceu mais tarde do que nos países europeus. Por volta de 1930, o país passou por um momento de mudança em seu desenvolvimento econômico, de uma economia agrária para industrial. Nesse período, o então presidente Getúlio Vargas iniciou o processo de publicação dos direitos trabalhistas, com a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943. Antes disso, o país já tinha publicado, em 1919, a primeira lei sobre acidentes de trabalho. Diferentemente dos países da Europa, onde os trabalhadores lutaram por condições de trabalho mais seguras, no Brasil, as legislações relacionadas à segurança do trabalho partiram do governo, muito por um movimento internacional que cobrava respostas em relação à proteção do trabalhador brasileiro. Após a publicação da CLT, foi publicada em 1944 a reforma da Lei de Acidentes e a criação da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Em 1960, foi publicado o Regulamento do Uso dos Equipamentos de Proteção Individual. Em 1978, tivemos a publicação das normas regulamentadoras. Inicialmente, foram 28 normas publicadas. Hoje, já são 36. Importante destacar que a lei que respalda a obrigatoriedade do cumprimento das normas regulamentadoras é a CLT, publicada em 1944. Ou seja, em 1944, o governo determinou que as empresas e os trabalhadores seguissem normas regulamentadoras. Porém, a publicação ocorreu apenas em 1978, mais de 30 anos depois. Outro fato importante é a publicação em 1988 da Constituição Federal, que em seu capítulo 2, artigo 7º, dispõe sobre segurança e saúde dos trabalhadores. Em 1991, a publicação da Lei 8.213, que trata sobre os planos de benefício da Previdência Social e regulamenta os acidentes de trabalho. As leis citadas até aqui são apenas algumas das existentes, pois o arcabouço legal relacionado à segurança do trabalho é extenso e envolve leis, normas regulamentadoras e normas técnicas. Para finalizar, deixo um questionamento. Mesmo com tantas leis, normas técnicas e normas regulamentadoras relacionadas à segurança do trabalho, por que ainda acontecem tantos acidentes de trabalho no nosso país?